Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Empreendedorismo na FGV EASP. Eu sou Luciana Padovesco Alheta, professora de empreendedorismo na FGV e também coordenadora da FGV Ventures, a nossa aceleradora de startups. Hoje eu estou aqui com a Marina Barbosa, que é cofundadora da Inner Beauty, e vai contar um pouco pra gente da sua trajetória, desde ex-aluna da FGV até ter esse negócio. Marina, muito obrigada pela presença. Obrigada por estar aqui, estou muito feliz pelo convite. Bom, começa contando pra gente o que é a Inner Beauty, então, o que vocês fazem, para o pessoal que está ouvindo conhecer um pouco mais. Bom, a Inner Beauty é uma marca de beleza limpa, autoral de luxo. Eu desenvolvi com a minha irmã gêmea, que é Helena, com essa proposta de trazer essa nova fronteira da beleza, que tem essa intersecção entre beleza e wellness, né? A gente traz produtos com ativos naturais de alta performance e também a primeira marca que traz aromaterapia para os cosméticos, com uma proposta de trazer um ritual de autocuidado na rotina e que a gente possa se conectar com a gente num momento, né, num ritualzinho que a gente consiga fazer, assim. Que legal, eu acho a marca super interessante e aí queria que você contasse um pouco mais de onde surgiu essa ideia. Eu sei que você teve uma longa trajetória corporativa antes. E, bom, como é que começou? Você já se enxergava como empreendedora? Já tinha esse sonho ou foi algo que surgiu ao longo do caminho? Bom, eu tenho a minha carreira corporativa, eu nunca tive uma carreira muito, assim, regular, né? No sentido de você entrar, passar 30 anos numa empresa. Então, eu comecei como trainee da Unilever, eu fui a primeira trainee de marketing global de Omo. A gente que desenvolveu, eu tive a oportunidade de desenvolver a campanha do Porque Isso Já Faz Bem, que é uma campanha que até hoje está sendo desenvolvida, usada por Omo. Uhum. Então, para mim, assim, toda essa parte de criação de marca, desenvolvimento de produto, sempre foi uma coisa muito natural, com toda essa base de experiência. E aí, com isso, para criar a minha marca, foi algo que eu resgatei toda essa experiência para poder desenvolver, pensando, né, muito num conceito que tivesse a ver com a gente, mas também entender um pouco a questão da oportunidade realmente do negócio, entender o que a gente poderia trazer de diferente para o mercado. Que bom, então toda essa experiência te ajudou a fazer uma marca mais forte, muito mais conectada. Sim. Mas quando você fez a graduação, você já tinha esse sonho de empreender ou isso veio depois? Isso foi acontecendo ao longo do caminho, né? Meu sonho no momento da graduação, eu realmente queria entrar na Unilever, eu fui estagiária, depois eu voltei como trainee e eu tinha essa visão de ter uma carreira internacional. Ao longo do caminho eu fui entendendo, né? Acabei saindo do mercado, fui fazer antropologia, estudar as comunidades indígenas, inclusive eu sou mestre em antropologia pela PUC, eu fui a última orientanda da Carmen Junqueira, que foi uma das formadoras do Parque Indígena do Xingu, junto com os Vilas Boas. E eu fui para esse caminho um pouco do empreendedorismo, começou aí, quando, a partir desse momento que eu fui estudar as comunidades indígenas, eu criei o primeiro Fórum Internacional de Comunicação e Sustentabilidade e empreendi nesse processo. Eu trouxe os prêmios Nobel da Paz, como o Mohamed Yunus, o Mohamed Monassingo, do IPCC. E aí, aos pouquinhos, eu fui voltando para o mundo corporativo e fui trabalhar na Nestlé nessa área de sustentabilidade. Inclusive, eu voltei para a GV, fiz o MBA de Gestão de Sustentabilidade, acho que foi 2012, 2013. Enfim, então foi todo esse percurso de empreender e depois da Nestlé, eu voltei para esse universo do empreendedorismo. Então, acho que eu tinha essa raiz dentro de mim, né? Uhum. Assim, eu sempre fui uma pessoa inquieta nesse sentido e, ao mesmo tempo, eu sempre quis trabalhar com algo que tivesse um propósito para mim. E eu achei super interessante quando vi essa sua formação aí com a antropologia. Você acha que, de alguma maneira, isso também te ajudou a construir uma marca que tem mais significado, mais história por trás? Que essas visões complementares te trouxeram? Acho que a parte da administração, né, da empresa, traz todo esse conhecimento de negócio. E a parte da antropologia me trouxe muito entendimento da cultura, né? Todo esse mergulho que eu fiz na comunidade indígena, na cultura indígena, entender o comportamento das pessoas e também resgatar toda essa simbologia, né? A gente tem, né, para criar a Inner Beauty, por exemplo, a gente fala muito da questão da memória, né, da identidade, da gente, do autocuidado, ele está muito ligado, não é só a beleza exterior, mas a beleza interior, né? O que a gente pode
e revisitar a nossa história, a nossa memória e trazer esse novo sentido e significado para a nossa vida. A gente viver com as coisas que nos trazem prazer, que nos trazem assim, um sentimento de autoestima. Então, tudo isso, acho que a antropologia contribuiu para que a gente pudesse aportar isso para a marca, né? Acho que hoje faz muito sentido para esse novo momento do mercado de beleza também. Que legal. E você até comentou que fundou a empresa junto com a sua irmã gêmea, que tem uma outra formação. Então, eu queria que você contasse um pouco de como foi esse momento que vocês decidiram juntas, como é esse dia a dia de duas irmãs que talvez sejam muito parecidas, mas também muito diferentes. Como é que vocês fazem isso? Assim, trabalhar com a irmã gêmea, né? Quando a gente tem muitas coisas parecidas, inclusive as pessoas até confundem a gente, a voz é parecida, tudo isso. É um desafio, né? Mas, por outro lado, eu acho que nesse momento de vida a gente já tem muito mais maturidade para poder entender quais são, né? Assim, conseguir separar o pessoal do profissional, que eu acho que é o primeiro ponto importante. Segundo, a gente também entender quais são as qualidades e o conhecimento de cada um, que cada um pode aportar para o negócio. Então, acho que eu e a Helena, a gente tem uma formação muito complementar que ajuda muito. Então, enquanto eu tenho esse olhar mais de marketing, comercial, minha irmã tem esse outro lado, ela é advogada, né? Ela trabalhou com contratos internacionais, então toda essa parte regulatória, a parte de conhecimento dos fornecedores, as relações com os parceiros, tudo isso ela acaba fazendo. Então, a gente consegue aportar diferentes habilidades para o negócio e ter, ao mesmo tempo, essa que eu chamo de autonomia e também a parceria, né? A gente conseguir ter esse equilíbrio entre essas duas coisas. Eu acho que a gente, ao longo desses 5 anos de marca, a gente tem conseguido avançar nesse relacionamento e que isso, por consequência, acaba trazendo benefícios para a empresa também. Que legal, a gente fala muito da importância dessa complementaridade dos sócios e é muito bom que vocês conseguiram isso ainda em família, sem que isso atrapalhe também o bom relacionamento. Sim. Aí, né? E durante esses 5 anos, o que você acha que foi mais difícil? Vamos falar das dificuldades primeiro, assim, o que te pegou de surpresa, que você não imaginava? Empreender, assim, quando você faz um plano de negócio, né, assim, tá tudo maravilhoso dentro do papel, você tem todo um planejamento, um pensamento de como é que a gente vai entrar no mercado, toda a estratégia. Mas na prática, quando você empreende, a gente está nesse formato de sem investidor, né, no processo de aceleração ou de investimento que as startups têm feito num modelo mais acelerado, a gente está indo num caminho de bootstrapping, ou seja, a gente está com investimento próprio, numa construção orgânica. Então, o primeiro desafio é esse. O tempo e a maturação de um negócio não necessariamente é o que você programou dentro do seu plano de negócio. Então, esse aprendizado ao longo do caminho e a gente ir lidando com os desafios e, ao mesmo tempo, entendendo isso como uma oportunidade, como que a gente pode resolver, né, ao longo do processo. Então, o fato da gente empreender nesse formato tem sido um desafio, né? Assim, a gente abrir portas comerciais e enfim, de conseguir posicionar e construir uma marca com pouco recurso, comparando com um mercado que hoje está bastante competitivo. Sim. Então, a gente tem encontrado formas de fazer diferente para que a gente consiga encontrar o nosso espaço dentro desse universo. E teve alguma razão especial para vocês quererem seguir via bootstrap? Para quem está nos ouvindo, né, é quando você financia a empresa com recursos próprios. Tem alguma razão específica para vocês não quererem financiamento externo? Não, a gente está sempre, assim, a gente tem abertura para, no momento, a gente também trazer parceiros que possam, sobretudo, mais do que o capital, mas aportar conhecimento, inclusive, assim, networking, portas que às vezes a gente demora muito mais tempo para abrir. Então, a gente não tem, assim, a gente não está fechado a esse tipo de modelo. Entendi. Mas a gente entendeu que o tipo de marca, a gente está construindo uma marca premium, né, que é uma marca, um segmento novo ainda, beleza limpa no Brasil, ao contrário da Europa, dos Estados Unidos, que já está bem maior, aqui ainda é um mercado de nicho. Então, também, assim, existe um desafio, né, porque o mercado de startups, ele privilegia muito esse crescimento acelerado, rápido. Sim. Então, assim, quando que você vai me dar o resultado já num segundo momento? E para você construir uma marca que a gente acredita que ela é uma construção de longo prazo, né? Assim, tem todos certos valores e visões que
não dá para você fazer isso de uma forma muito acelerada. Obviamente que tem esse modelo das Digital Native Vertical Brands, ou seja, das nativas digitais, que foi um modelo que estava acontecendo até agora, mas a gente também viu muitas dessas marcas que cresceram muito rápido, depois elas não conseguiram sustentar o crescimento. Então, a gente acredita numa construção, num crescimento sustentável, né? Assim, de longo prazo, e a gente acredita no que a gente está construindo. E até para os investidores é muito interessante ver isso, né? Porque eles vão... Quem vai investir numa ideia que nem os próprios empreendedores estão querendo investir, né? Então, vocês estão mostrando que acreditam tanto na ideia que estão dispostos a colocar recursos próprios e crescer aos pouquinhos, né? Seguindo os valores da marca, respeitando aquilo que vocês acreditam. Acho que é importante a gente falar também para quem está acompanhando o que é a beleza limpa, uma marca limpa, né? Acho que tem muitos falado sobre isso, mas eu não sei se as pessoas entendem profundamente o que isso significa. Então, explica um pouquinho melhor também pra gente. Bom, a beleza limpa, a gente fala assim, não existe uma regulamentação, assim, 100%. Existem várias referências, tanto da Sephora fora do Brasil, algumas regras, né, assim, do que é proibido, do que não é proibido em termos de ativos, mas na prática existe um entendimento de que alguns ativos, que a maioria dos ativos que tem nos produtos cosméticos no mercado, tem alguns que têm os seus impactos na pele, impactos no meio ambiente. Então, por exemplo, parabenos, petrolatos, fitalatos. A gente não tem nada disso dentro dos nossos produtos. A gente também não faz teste em animais. Então, são várias formas, várias questões ligadas aos princípios, né, de sustentabilidade, de beleza consciente, enfim. Então, tem o que a gente acredita, né, assim, dentro da Inner Beauty, a gente fez uma escolha de ativos que fazem bem tanto para a nossa pele, mas também pensando no meio ambiente, né? E a gente construiu uma marca com poucos produtos, ou seja, uma linha mais minimalista, produtos multifuncionais. Então, em vez da pessoa ter 10 produtos, ela vai ter um produto que faz várias funções. E a gente também traz essa questão da aromaterapia para os cosméticos, que é algo novo, nem todos os produtos têm isso, então a gente traz óleos essenciais para também cuidar da pele, mas cuidar das emoções também, né? Traz essa questão do bem-estar para a rotina. Então, a Beleza Limpa, ela aborda tudo isso de uma forma mais abrangente. Ainda é um mercado que está começando a crescer no Brasil, né? A gente tem algumas marcas que já despontaram aí no mercado, como a Kera, Simple Organic, enfim, no mercado brasileiro. Mas ele ainda é um nicho que está sendo instituído. E isso é super interessante, acho que até essa coisa dos produtos multifuncionais incentivando um consumo um pouco mais consciente, né, de não ter aquela grande quantidade de coisas no armário. E como vocês têm feito assim as estratégias de marketing para captar o cliente, para convencer os clientes dessa ideia? O que vocês têm usado? Olha, a gente tem trabalhado, obviamente, o digital, de contar essa história, né, de trazer um pouco do que está por trás da marca. Acho que isso é importante, pensando nessa transparência dessa informação, da comunicação. Além disso, a gente entrou em várias lojas físicas que a gente acredita que tem o mesmo, assim, que a gente possa levar para esse consumidor, que as pessoas possam experimentar o produto, conhecer a marca. Então, a gente entrou em muitas que a gente chama lojas conceito, né? Em São Paulo, inclusive, a gente está aqui na frente da GV, no Matalab, que é esse espaço de beleza que tem marcas autorais, de luxo, marcas brasileiras, mas marcas fora do Brasil também. Enfim, então a gente está fazendo muito esse caminho de ir para o físico e para o digital ao mesmo tempo, né? E tem um trabalho muito de relacionamento mesmo com a nossa base de clientes, para que as pessoas possam conhecer, né, entender os produtos, entender a nossa proposta de valor de marca. Tem um trabalho muito da essência também de relacionamento, né? Me dá essa sensação, vendo a marca, vendo vocês falando sobre, que é uma coisa muito próxima, muito afetiva. Sim. E até queria que você comentasse um pouco disso, porque eu me lembro também de ter lido você falando um pouco da relação do empreendedorismo com a própria maternidade. Foi nesse momento de virada de chave aí para você. Como é que esses dois assuntos se conectam na sua vida? Bom, assim, até é interessante, meu último trabalho no mundo corporativo foi na Nestlé, que é uma empresa muito materna nesse sentido. Eu tive minha primeira filha na empresa, inclusive eu era responsável por toda essa parte de sustentabilidade para as marcas, né? Todo esse relacionamento de sustentabilidade, enfim. E o que foi interessante é que nesse momento da Nestlé eu percebi, né, que
era muito difícil, assim, não é muito difícil, mas para a mãe, né, assim, você tá no mundo corporativo e ao mesmo tempo você tá com uma filha pequena. Eu, por acaso, numa viagem, quando eu voltei de licença maternidade, fui fazer uma viagem para uma fazenda de cacau na Bahia, que a gente tinha um trabalho com as cadeias produtivas de cacau, e eu acabei... Foi um estresse, assim, a viagem, enfim, eu acabei parando de amamentar nesse processo, Entendi. né? Então, eu entendi que essa história falando da maternidade, ir para o empreendedorismo acabou sendo uma necessidade de encontrar um caminho que eu pudesse, de alguma forma, obviamente, a parte profissional para mim é extremamente importante, mas que eu pudesse conciliar o meu trabalho, né, a minha área profissional e estar, ao mesmo tempo, com a maternidade. Obviamente que não existe nenhum, assim, como é que eu falo, não dá pra... É difícil você empreender sendo mãe também, né? Sim. Assim, esse equilíbrio que as pessoas falam, nossa, agora eu tenho uma vida perfeita. Não, a gente tá ralando aqui, né? E às vezes a gente acaba tendo muito menos tempo, assim, pra conseguir conciliar as coisas, mas... É uma decisão que a gente vai fazendo a cada dia e que está na nossa mão, né? Quando você está dentro de uma empresa, você não consegue muito ter essa gestão da sua agenda. Acaba tendo um pouco mais de flexibilidade, de autonomia, o que não quer dizer trabalhar menos. Muitas vezes é trabalhar até mais, mas você que está escolhendo esses horários e dá para dividir um pouco melhor essas funções aí, né? Exato. E, enfim, essa parte da beleza também, acho que a gente tem muito as minhas filhas, né? Elas participam de todo o processo, elas brincam também de ser empreendedoras, elas gostam de pegar os produtos, experimentar e fingir que elas estão vendendo. Então, assim, também tem uma interação muito mais gostosa de estar com elas participando, né? E eu acho que a gente, como mãe, a gente acaba sendo um exemplo do que a gente faz. As nossas filhas vão aprender, vão imitar e vão ter você como uma referência. Então, acho que principalmente estando feliz no que eu estou fazendo, acho que isso é um grande incentivo para pensando na maternidade, né? Assim, é isso que eu quero mostrar para as minhas filhas. Com certeza, e fica até um legado para elas também, tanto a marca, mas também de ver uma mãe trabalhando por algo que ela acredita, fazendo a diferença no mundo, né? Exato. Muito legal. Bom, e queria que você nos falasse assim um pouco do que é o sonho grande de vocês para Inner Beauty, para onde vocês enxergam essa marca indo. Bom, a gente enxerga muito esse caminho que eu falei do longo prazo, né? A gente desenvolveu a marca também, a gente falou um pouco, né, de ter resgatado um pouco as histórias da nossa mãe, da nossa avó, que faziam todos esses rituais, né, de ervas, de coisas naturais. A gente quis trazer tudo isso para a marca e o nosso sonho grande é justamente levar a Inner Beauty para o mundo. Então, a gente tem nosso objetivo é exportar também, não só estar aqui no Brasil, mas também levar para o mundo. A gente já tem feito alguns contatos aí, tanto para a Europa, Oriente Médio, enfim, a gente está indo por esse caminho. E levar essa brasilidade no sentido dessa beleza brasileira que vem muito dessa nossa origem, né, no sentido dos rituais e do conhecimento ancestral que a gente traz, mas que a gente possa levar isso para o mundo. Que legal, vou adorar acompanhar esse processo todo, espero que você chegue em muitos lugares. E aí, queria que você também deixasse um conselho, uma dica para quem está nos ouvindo, assim, o que você acha que é essencial para quem deseja empreender? Bom, primeiro, eu acho que tem que ter essa paixão, né? Assim, realmente, antes de começar a empreender, você se conectar com o que você gosta, com o que te traz prazer no trabalho, o que você acredita. Tentar encontrar isso que seja algo que vai te mover, né? Assim, que vai te trazer a automotivação. Segundo, também é ter esse autoconhecimento, ou seja, de você buscar entender quais são as suas habilidades, quais são os conhecimentos que você tem ou que você não tem, que você precisa adquirir para poder estar mais preparado para empreender e, sobretudo, entender o que o mercado precisa, né? Assim, meio que buscar a intersecção dessas três coisas que eu tô falando e o que o mercado precisa, porque também não adianta você criar alguma coisa que você acredita, mas que não tem uma necessidade no mercado. Então, você encontrar essa intersecção, também se preparar, obviamente, financeiramente, acho que tem um certo planejamento, né? Assim, para que você possa começar e isso não ser um aspecto que vai te desestabilizar, né? Acho que emocionalmente, pessoalmente, ter essa programação. E por último, acho que é realmente, assim, ter essa coragem de se jogar, né? De ir pro mercado, experimentar e tem que correr atrás, né? Assim, você tem que bater na porta de todo mundo, você tem que
cada desafio encontrar uma oportunidade, né, de como é que você vai solucionar aquela situação que você está vivendo. Então, é ter essa coragem, resiliência e automotivação o tempo inteiro. Achei essas dicas ótimas, porque eu vejo que muitas vezes os alunos até me perguntam assim, professora, o que você acha que eu posso empreender que vai dar dinheiro? E a gente tem que pensar nisso mesmo, mas se é algo que você não entende nada, ou não gosta, não se identifica, vai ser mais difícil ter essa automotivação, essa resiliência, principalmente nesse começo, que costuma ser tão desafiador, né? Então, gostei muito que você trouxe a primeira coisa da paixão, do autoconhecimento, de entender que habilidades você tem que podem ser úteis ali para o negócio. E, ao mesmo tempo, olhar o que o mercado precisa para que também isso seja sustentável, né? Sem dúvida. E para você, esse processo foi natural ou você acha que vocês primeiro decidiram ter uma marca de beleza e aí você viu que se conectava com o que você já fazia? Ou você foi pensando, do que eu sei fazer, o que pode sair um negócio daqui? Como é que foi esse caminho? Eu acho que já foi um processo, né? Assim, eu já isso que eu te falei, eu já tinha trabalhado no mundo corporativo, já tinha empreendido, já tinha voltado pro corporativo, voltei a empreender. Então, assim, toda a minha bagagem anterior, todas as experiências anteriores que eu tive, todas contribuíram para essa construção da marca, né? E, por outro lado, da minha irmã também, as experiências pessoais dela contribuíram para essa nossa construção. Mas é um processo, não é algo que você, eu vou construir. Acho que foi muito de dentro para fora. E foi no momento de pandemia também, que a gente estava já vivendo um processo de transformação pessoal. Acho que é um momento que estava todo mundo se questionando, será que faz sentido isso dessa forma que eu estou vivendo, né? Acho que já foi um momento de questionamento geral para todo mundo. Então, ali acabou sendo... Assim, também foi um momento, acho que, efervescente, nesse sentido de a gente conseguir realmente criar algo verdadeiro que tinha a ver com a gente, algo de dentro para fora, né? Assim, e a gente conseguir colocar essa marca no mundo. Que legal, e acho que esse ponto que você trouxe, tanto da pandemia, de pensar se está fazendo sentido ou não, mas de ter um planejamento financeiro para se preparar, né? Então eu vi que muita gente nesse momento de reflexão decidiu empreender, mas sem se preparar financeiramente para aquilo. E aí a gente também não vai confundir coragem com inconsequência, né? Então, principalmente no começo, se a gente não tem uma reserva, pode ser que você comece a tomar decisões ruins para a própria marca para tentar ganhar dinheiro mais rápido, se sustentar mais rápido. Então também adorei esse ponto que você trouxe aí como dica. É difícil, né? E eu acho que cada um tem um caminho de empreendedorismo também, não tem um caminho certo, né? Se você também não tem essa estrutura financeira, às vezes é isso, trazer um parceiro, um sócio que possa embarcar nessa ideia com você, né? Então, eu também vejo outras empreendedores que estão no mesmo caminho que a gente, estão fazendo um caminho diferente, fizeram esse caminho de buscar já tem um investimento anjo, já tem investimento desde o início do negócio, antes da ideia realmente prosperar. Então, são formas diferentes, existem vários caminhos, acho que cada um tem que ver o seu, né? Assim, o que casa mais com a sua situação pessoal. Com certeza. Acho que é isso. Legal, então para a gente ir encerrando, deixa aí uma mensagem final para quem está pensando em empreender, quem está nos ouvindo ou assistindo. Eu acho que empreender, assim, não tem uma idade, não tem um tempo. Você vê, eu comecei a empreender com 45 anos, agora eu tô com 48, 43, agora eu tô com 48. Então, assim, eu acho que empreender tem que ser, assim, você sentir, estar em contato com o que você acredita e seguir, abrir caminho e ir embora, entendeu? Eu acho que nunca é tarde para a gente começar. Nunca é tarde para a gente revisitar a nossa história e mudar de rota e de curso. Enquanto a gente tem vida, a gente pode empreender e pode seguir. Que legal, Marina. Adorei nosso papo. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E continuem acompanhando os nossos podcasts Empreendedorismo na FGV e a ESP. Obrigada.